No exercício 29, encontre todos os pontos no intervalo fechado de menos 2π até 2π, nos quais os gráficos da função f têm uma reta tangente horizontal. Vamos ter 4 funções diferentes ali. Item A, f de x é o seno de x. Item B, f de x é o x mais cosseno de x. O item C, f de x é tangente de x. E no item D, função f de x é a secante de x. Para resolver qualquer um desses 4 exercícios, nós vamos usar o seguinte fato, que se aplica explica qualquer função diferenciável. Um gráfico de uma função tem uma reta tangente horizontal num ponto de coordenadas x, f de x, se e somente se a derivada da função f no ponto x é zero. Então, reta tangente horizontal, se e somente se a derivada é zero. No item A, a função é o seno de x, então sua derivada do seno é o cosseno de x. Portanto, temos que resolver a equação f' de x igual a zero, que é equivalente à equação cosseno de x igual a zero. Mas não todas as soluções, apenas as soluções dentro do intervalo que nos foi dado lá no enunciado, que é um intervalo fechado de menos 2π até 2π. Então, neste intervalo temos apenas 4 soluções, estão aí elas menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2 e 3π sobre 2. A título de ilustração, eu fiz o gráfico da função seno de x e vamos ilustrar aí mostrar os 4 pontos onde ela tem tangente horizontal. Aí estão 2 deles, menos 3π sobre 2 e π sobre 2, e os outros 2, menos π sobre 2 3π sobre 2. No item B, a função f de x é x mais cosseno x. Então, a sua derivada é a derivada de x mais cosseno de x. A derivada de x é 1 e a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada é 1 menos o seno de x. Então, a equação f' de x é equivalente à equação 1 menos seno de x igual a zero, que é a mesma coisa então, que resolver a equação seno de x igual a 1, mas tudo isso sempre dentro do intervalo fechado de menos 2π até 2π. Então, dentro desse intervalo nós temos apenas 2 soluções para essa equação, que são os pontos menos 3π sobre 2 e π sobre 2. Então vamos ilustrar aí com o gráfico da curva y igual a x mais cosseno de x, e aí estão os 2 pontos com tangente horizontal, π sobre 2, e o outro é menos 3π sobre 2. No item C, a função é a tangente de x. A derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x, que é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, temos que resolver a equação f' de x igual a zero igualar a derivada a zero para encontrar os pontos onde a reta tangente ao gráfico da curva y igual a tangente de x tem tangente horizontal. Então, isso é equivalente a resolver a equação 1 sobre cosseno ao quadrado de x igual a zero. Agora, essa é uma fração cujo numerador é diferente de zero, o numerador é 1, portanto, diferente de zero, portanto, essa equação não tem solução. Uma fração é zero se e somente se o seu numerador é zero, então isso é impossível de acontecer. Então, podemos afirmar que o gráfico de f de x igual a tangente de x não tem tangente horizontal. E aí está a ilustração e o gráfico da função tangente de x, sem nenhum ponto com reta tangente horizontal. No item D, a função f de x é a secante de x. Então, derivada da secante de x é ela própria, secante de x, vezes a tangente de x. Eu vou escrever ambas as funções secante de x e tangente de x em termos de seno e cosseno. Então, secante de x é 1 sobre o cosseno de x, tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. Então, isso pode ser escrito então como seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, agora a equação f' de x igual a zero é equivalente à equação seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x igual a zero. Então, é uma fração igual a zero se e somente se o seu numerador é igual a zero, o numerador ali é o seno de x,
Então vamos resolver a equação seno de x igual a zero, lembrando sempre dentro do intervalo que vai de menos π sobre 2, menos 2π até 2π. Então, neste caso eu tenho 5 soluções, aí estão elas, menos 2π, menos π, 0, π e 2π. Nesses 5 pontos, a reta tangente ao gráfico da função é horizontal. Aí está o gráfico da função secante de x, vamos mostrar os 5 pontos, aí estão menos 2π, 0 e 2π, e os outros dois, menos π e π. Aí estão os 5 pontos, então, onde secante de x tem reta tangente horizontal. Exercício 31. Uma escada de 3 metros está apoiada em uma parede em um ângulo θ com a horizontal, conforme mostra a figura. A parte mais alta da escada está a x metros do solo. Se a base da escada for empurrada em direção à parede, encontre a taxa segundo a qual x varia em relação a θ quando θ for 60 graus. Expresse sua resposta em metros por grau. Então, nós temos que calcular a taxa de variação da altura x, né, da escada, a distância da escada da ponta mais alta da escada até o solo, que vai variar à medida que nós vamos empurrar a base da escada em direção à parede. Então, x vai aumentar o ângulo também. Nós queremos saber, então, a taxa de variação de x em relação ao ângulo θ no instante em que o ângulo θ for 60 graus. Então, para isso, nós vamos ter que expressar x em função de θ. Então, vamos usar aí o triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo θ é x, a hipotenusa 3. Então, seno de θ é igual a x sobre 3. Consequentemente, x é igual a 3 vezes o seno de θ. Então, aí está a relação entre x e θ. Então, vamos poder encontrar agora a taxa de variação de x em relação a θ. Então, dx dθ, que é a derivada da função 3 seno de θ. Então, vamos derivar em relação a θ a expressão 3 vezes o seno de θ. Isso dá 3 vezes a derivada do seno de θ. A derivada do seno de θ é o cosseno de θ. Mas essa derivada, essa fórmula, né, ela foi obtida supondo que θ sempre é medido em radianos. Então, essa fórmula que é a derivada do seno de θ é igual ao cosseno de θ, pressupõe que θ está sendo medido em radianos. Então, temos aí que dx dθ é igual a 3 cosseno de θ, desde que θ esteja em radianos. O nosso valor de θ é 60 graus, portanto, vamos ter que converter isso para radianos para poder usar a expressão acima, para poder substituir o θ ali na expressão 3 vezes o cosseno de θ. 60 graus é π sobre 3 radianos, então aí sim, esse é o valor de θ eu posso substituir ali. Então, dx dθ no ponto θ igual a π sobre 3, substituo θ por π sobre 3. Então, eu tenho 3 vezes cosseno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é 1 meio, então eu tenho 3 meios, e as unidades aqui, o x está sendo medido em metros, o ângulo θ em radianos. Então, eu tenho 3 meios de metros por radianos, ou 1,5 metros por radianos. Para expressar a resposta em metros por grau, eu tenho que converter radianos para grau. Cada radiano é 180 por π, 180 graus dividido por π. Então, isso dá 3 meios vezes 1 sobre 180 por π metros por grau, fazendo a conta aí da π sobre 120 metros por grau. Exercício 33. Um holofote lança um facho de luz sobre uma parede a 50 metros dele, conforme a figura. A distância d entre o nível do chão e o local iluminado pelo facho na parede varia com o ângulo θ tomado pelo facho e a horizontal. Supondo que o holofote movimente o facho para cima e para baixo, encontre a taxa segundo a qual a distância d maiúsculo está variando com θ quando este ângulo θ for
45 graus. Expresse sua resposta em metros por grau. Então, devemos encontrar a taxa de variação de D em relação ao ângulo θ. Então, a derivada de D maiúsculo em relação ao ângulo θ no instante em que o ângulo θ for 45 graus. Então, para isto, devemos expressar D como função de θ. Então, vamos usar aquele triângulo retângulo, onde temos o ângulo θ, o cateto oposto que é D e o cateto adjacente ao ângulo que é 50 metros. Então não temos a hipotenusa, mas temos D e 50. Então a maneira mais fácil de relacionar D com θ é usar a tangente de θ. Então tangente de θ, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, D sobre 50, logo D maiúsculo eu posso escrever como 50 vezes a tangente de θ. Então consegui relacionar a grandeza que eu quero encontrar a taxa de variação dela, justamente em relação a θ. Então basta derivar aí agora. Derivada de D maiúsculo em relação a θ, derivada de 50 vezes tangente, é 50 vezes a derivada da tangente de θ. Derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ, mas essa fórmula ela foi obtida supondo que o ângulo θ está sendo medido em radianos. Então, essa nossa taxa de variação vai ser 50 secante quadrado de θ, mas θ tem que ser fornecido em radianos. Como o nosso θ foi dado em graus, né, nós vamos ter que fazer a conversão. Antes eu vou expressar o secante ao quadrado como 1 sobre o cosseno ao quadrado, então a nossa taxa de variação 50 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, θ é 45 graus. Vamos expressá-lo em radianos, igual a π sobre 4 radianos. Agora sim, então, taxa de variação de D maiúsculo em relação a θ no ponto, no ângulo, no valor π sobre 4 radianos. Basta substituir o θ por π sobre 4 na expressão ali 50 sobre cosseno ao quadrado de θ. É isso que fazemos. Cosseno de θ é a raiz de 2 sobre 2, então cosseno ao quadrado de θ fica 1 meio, então 50 dividido por 1 meio dá 100. E as unidades aqui são unidades da distância D, metros, unidades do ângulo θ, radianos. Então 100 metros por radianos. Vamos ter que expressar a resposta em metros por grau. Então vamos ter que converter cada radiano para graus. Então, cada radiano é convertido para graus, de maneira que 1 radiano é 180 sobre π graus. Assim, nossa resposta final, fazendo a conta ali, é 5π sobre 9, 5π nonos metros por grau. Exercício 39. Faça uma conjectura sobre a derivada de ordem 87 da função seno de x, calculando algumas delas e observando o padrão resultante. Então vamos começar com a função seno de x. Vamos calcular a derivada primeira dela, a derivada do seno de x é o cosseno de x. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira, então a derivada do cosseno, que é menos o seno, então menos o seno de x. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda, então é a derivada de menos o seno de x, que é menos o cosseno de x. E agora observe o seguinte, que a próxima derivada, a derivada de ordem 4, é, mais uma vez, igual a seno de x. É a derivada de menos o cosseno, que é menos a derivada do cosseno. Então, menos seno dá o seno de x. Então, a derivada quarta é o seno de x. E agora o padrão vai se repetir, porque a próxima derivada é a derivada do seno, é o cosseno. E a próxima derivada é menos o seno. E a próxima é menos o cosseno. Então, esta coluna repetiu o mesmo padrão da coluna anterior. E a coluna anterior tinha 4 itens. E agora, então, nós vamos repetir. Então, de 4 em 4, as derivadas vão se repetir. Então, o que nós temos que encontrar aqui é a derivada de ordem 84. Por quê? A derivada de ordem 84, porque o 84 é o múltiplo de 4 mais próximo de 87, sendo menor do que 87. Note que as derivadas que são de ordem múltiplos de 4, como 4, 8, 12, 16, são todas iguais ao seno de x. É o início do bloco.
né? Então, por que eu encontrei o 84? Porque é o início desse bloco aqui. A partir de agora, as coisas todas se repetem, então é só repetir as mesmas funções, as mesmas derivadas. Seno, cosseno, menos seno e menos o cosseno. Então, derivada de ordem 85, 86 e 87, que é que a gente quer. Queríamos a derivada de ordem 87, está ali, é menos o cosseno de x. Uma outra maneira de resolver esse problema é pegar o 87, que é a ordem da derivada que a gente quer calcular, e dividir por 4. 4 é um número, porque as derivadas se repetem de 4 em 4. Então vamos dividir por 4, 87, isso dá 21, e o resto é 3. Então significa que a derivada de ordem 87 é igual à derivada de ordem 3. Então, derivada de ordem 87 da função f de x é igual à terceira derivada, que é a menos o cosseno de x, como já sabíamos, né? Exercício 41, seja f de x função cosseno de x. Encontre todos os inteiros positivos n com os quais derivada de ordem n no ponto x seja o seno de x. Então, a enésima derivada da função f tem que ser o seno de x. Quais os valores de n onde isso acontece? Então, vou começar com a função que é cosseno de x, vou calcular a primeira derivada dela, que é a derivada do cosseno, que é menos o seno de x. A segunda derivada é a derivada de menos o seno de x, que então é menos o cosseno de x. A terceira derivada é a derivada de menos o cosseno de x. A derivada do cosseno é menos seno, então eu tenho menos seno, que dá o seno de x. Então a terceira derivada é o seno de x. A quarta derivada é a derivada do seno de x, que é o cosseno. Então agora eu começo a repetir. A terceira derivada tem que ser seno, a quarta derivada é o cosseno. A quinta derivada começa a repetir, é o mesmo seno, vai repetir o padrão, menos cosseno de x, então a sétima derivada será novamente seno de x. Assim, a oitava, a nona e a décima primeira, mais uma vez, seno de x. Próxima vez que a derivada de ordem n será igual ao seno de x, será com n igual a 15. Então, a derivada de ordem 15 da função cosseno de x é o seno de x, e a próxima vez será no n igual a 19, assim de 4 em 4. Isso vai acontecer sempre, então, com n igual a 3, 7, 11, 15, 19, etc. Esses são os valores de n com os quais a enésima derivada da função f é o seno de x.